Então, mais uma vez, o nosso boa tarde a todos. Alguém veio de algum enterro aqui? Vamos lá, vamos fazer novamente. Boa tarde a todos. Agora está bem melhor. Não é dia 2 de novembro ainda. A gente sempre puxa para que nós, ao fazermos o nosso cumprimento, que nós o façamos com energia, né? Eu acho que ninguém está em situação de pré-desencarnação aqui, né? Não é o que pelo menos está parecendo quando a gente olha aqui de cima, né? O pessoal também não reparou nesse tipo de situação. A doutrina espírita é vida. E nós estamos aqui numa casa espírita buscando, além da nossa recarga, da nossa bateria, nós estamos buscando conhecimento. Pois é indiscutivelmente uma doutrina que oferece conhecimento. E através desse conhecimento é que sim, nós nos tornaremos melhores. A partir do momento em que a gente consegue compreender todas as situações que nos envolvem de uma forma mais calma, mais sábia, construindo assim também o conhecimento e a fé raciocinada dentro do nosso íntimo, que por mais que se passem os anos, por mais que as encarnações venham e vão, nós continuaremos com essas riquezas, com essas luzes que o Cristo trouxe até nós. O tema da tarde de hoje, a influência dos espíritos em nossas vidas. A gravura inicial ela já é bastante sugestiva. E o tema também, quando escolhemos, ele também tem a ver com essa época que nós acabamos de passar, né? A festa, não sei se é exatamente o nome, festa, mas o carnaval. Então, acho que isso vai trazer algumas informações para a gente bastante interessantes. Então, vamos lá. Inicialmente, a palestra, ela também tem a obrigação de informar. Então, nós vamos trazer um pouquinho o lado científico da doutrina espírita, um pouquinho a parte do fundamento, para que a gente possa saber exatamente onde é que a gente está caminhando, o que está nos alicerçando na nossa vida. E a doutrina espírita tem 5 pilares fundamentais. 5 pilares fundamentais, que são eles. Primeiro, a existência de Deus. Sim, nós espíritas temos a certeza de que Deus existe e é a força suprema criadora de tudo, a inteligência suprema, algo que nós não conseguimos fazer uma pequena ideia da grandeza que é, muito embora nós já tenhamos alguma percepção, mas muito embora essa percepção ainda esteja longe do que é a potência, a grandeza de Deus. Mas nós estamos no caminho. Número 2, a imortalidade da alma. Sim, nós espíritas temos a certeza de que a alma é imortal. Nós temos a certeza absoluta de que o que morre é o corpo físico. A alma, ou o espírito, a alma, Kardec coloca espírito enquanto está encarnado, alma e espírito é a mesma coisa. Mas é imortal. Não acaba nunca. E o objetivo é, como diz o Eloy aqui, ser feliz. Através da perfeição relativa, que na prece o Leandro bem colocou, esse é o nosso objetivo. A conquista da felicidade. E a conquista da nossa felicidade passa também pelo auxílio na felicidade daqueles que estão também ao nosso lado. E vamos lá, a pluralidade das existências. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho diferente das outras doutrinas. Sim, nós acreditamos na pluralidade das vidas. Nós somos espíritos milenares. Nós somos, sim, espíritos milenares que já viveram muitas vidas e provavelmente viveremos muitas vidas ainda. Isso nos chama uma responsabilidade, porque nós já temos um pouquinho de noção das coisas. O que nós fazemos hoje vai impactar nas vidas futuras. Então já temos sob o nosso domínio, sob o nosso comando, o nosso futuro. Através do nosso bem proceder, como bem foi feita a leitura pela Mônica, do homem de bem.
As instruções estão aqui. O manual da felicidade, um deles é esse aqui. O nosso exercício é diário e constante para colocar em prática. Número 4, pluralidade dos mundos habitados nesse universo gigantesco. Quando a gente sempre brinca, né, aqui em Curitiba, quando a gente abre a janela e vê um céu estrelado, é raro, muito raro a gente ver um céu estrelado de noite, e a gente se pergunta, será que tem vida por lá? Apesar de que os pontos brilhantes do nosso céu noturno são estrelas, não são planetas, mas provavelmente em volta daquela estrela tem pelo menos 3 planetinhas rodando ali em volta. Será que tudo isso está vazio? Não tem nada? Na criação de Deus, haveria algo inútil? Como quando a gente entra, eu sempre cito esse exemplo, quando nós entramos num consultório odontológico e a gente vê aquela parafernália de equipamento e a gente pensa, meu Deus, para que serve tudo isso? Tem algum dentista aqui? Aí, ó, nunca tem um dentista quando eu falo esse a respeito. Vou ter que mudar o exemplo para alguma outra coisa. E a gente acha que, poxa, eu acredito que isso não sirva para nada. Só que para quem é dentista, ele sabe que ainda está faltando alguma coisa. E tudo que tem ali é útil. Aí nós pensamos, será que na obra divina existe algo inútil que não sirva para nada? Algo que veio da inteligência suprema. Não vou fazer algo que não serve para nada. Não, serve. Tudo serve. Tudo tem uma utilidade na nossa vida e no nosso entorno. E o quinto fundamento dessa doutrina que nos acolhe, dessa doutrina que muitas vezes nos traz o consolo nas noites tristes de aflição, nas noites em que o nosso coração se sente apertado, é justamente o tema da nossa palestra, né? Que é a comunicabilidade dos espíritos. Sim, eles se comunicam conosco. E essa é uma doutrina que comprova, dizendo, olha, realmente o pessoal se comunica, o pessoal manda uma intuição, ou manda algumas coisas para causar alguns atrapalhos na vida da gente. Por isso que vem essa figura a seguir. Nós estamos muitas vezes diante de situações como essa. O que eu faço? Eu vou para lá ou vou para cá? Diante de uma dúvida, faço bem ou faço mal? Olho para os meus próprios interesses ou olho para os interesses da coletividade? E Kardec, de uma forma impressionante, dedicou um trecho do Livro dos Espíritos, vão aproximadamente aí 101 questões, da 456 até a 557, ele trata justamente de um estudo aprofundado, perguntando para a espiritualidade como é que funciona essa história dessa comunicação. E mais para frente veio um livro que trata somente desse assunto, que é o Livro dos Médiuns. E até então, na nossa história, fazendo um parênteses a respeito do Livro dos Médiuns, até então não existiu nenhuma filosofia, nenhum escritor, não existia absolutamente nada que tratasse da comunicação espiritual com tamanha sabedoria com que Kardec colocou as perguntas e as respostas foram dadas pela espiritualidade amiga e ele fez todo esse trabalho de compilação. Então o Livro dos Médiuns é quase que um manual de instruções, uma diretriz básica, uma pedra fundamental para aquilo que nós espíritas entendemos como a comunicação dos espíritos. Mais uma vez, da importância do estudo sério na casa, no centro espírita, do estudo sério, porque nós estamos trabalhando com espíritos, com almas encarnadas ou desencarnadas. Logo da nossa maturidade e da nossa responsabilidade por aquilo que nós faremos. Ou alguém aqui dá um Boeing 737-800 para decolar para quem não sabe. E bota sua família inteira lá dentro e decola. Decolar é opcional. Pousar é obrigatório. De um jeito ou de outro. Então, quando a gente inicia uma coisa, esteja bem preparado. Doutrina espírita não é uma doutrina de proibição, é uma doutrina de recomendações.
É uma doutrina de estudo, de aprofundamento e de profunda responsabilidade dos nossos atos e das nossas atitudes. Então tá aí o convite. A gente sempre gosta de convidar o pessoal a estudar. Estudem. Quem puder, anota aí, ou quiser pergunta para a gente depois. Se quiser estudar só esse trecho, muito bem, vai da 456 a 557 do Livro dos Espíritos. 40 páginas. Isso aí vai rapidinho, porque nessa sistemática de pergunta e resposta, a coisa flui rapidamente. Então vamos ao próximo slide. Então, deixa eu voltar um pouquinho para dar uma estruturada. Justamente a respeito do tema da tarde de hoje, a influência dos espíritos da nossa vida, há necessidade de nós entendermos 3 fundamentos também. 3. Para que a gente possa construir uma base sólida para essa conversa da tarde. Primeiro, o espírito, o princípio inteligente do universo, ele vibra como um diapasão. Cada um de nós, espírito encarnado ou desencarnado, gera uma vibração. Boa, média, ruim, terrível, muito boa, muito bacana, muito agradável, muito desagradável, perfumada, mal cheirosa. Vai lá do nosso íntimo, vai lá do nosso ser. Então, temos aí, primeiro, o espírito. Primeiro elemento da nossa conversa. Segundo elemento, aí vejam por que doutrina espírita também é ciência. O fluido cósmico universal. Nós não conseguimos vê-lo, pegá-lo, os nossos sentidos ainda são muito brutos, mas nós estamos imersos nele no universo, assim como o ar está presente entre nós. É o meio em que todos nós estamos imersos, encarnados e desencarnados. Para que a minha voz se propague aqui na casa espírita, há necessidade do ar, que é um fluido, composto de nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, blá, 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 um monte de coisa. Se fosse vácuo, a minha voz não se propagaria. As ondas sonoras não exercem ação física, porque não tem como. Agora, como nós temos o fluido cósmico universal, ele é o meio por onde os espíritos conseguem emanar os seus pensamentos e os outros conseguem perceber. Ele seria como o ar do outro lado, só que com muito mais propriedades que a gente pode imaginar. E o terceiro, que é o vetor, chamado velocidade do pensamento. Velocidade do pensamento é ilimitado em termos de alcance e velocidade, desde que adestrado, nos fala André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, se eu sou um espírito, estou imerso no fluido cósmico universal, e eu emito um pensamento para o meu amigo Leandro, e ele está mais ou menos sintonizado, ele pode captar. Quantas vezes nós estamos nos nossos afazeres e de repente vem aquela intuição, alguém vai ligar para mim. Dá 5 segundos, 2 segundos, 4 segundos o telefone toca ou o WhatsApp nos chama. Quem já não teve isso? Quem já não teve percepção de coisas boas ou coisas não boas que vão acontecer com um parente próximo? Ou uma sensação ruim. Puxa, senti algo ruim. Tive um pressentimento muito desagradável. Ou tive um pressentimento muito bom, muito feliz, muito alegre. Nossa, é justamente isso. A velocidade é o pensamento com uma velocidade fantástica indo até o endereçado, ao destinatário, que somos nós. Então, vocês perceberam, com esses 3 elementos aqui, as ferramentas que nós temos? Quando nós fazemos uma oração para uma pessoa querida, quando nós sabemos que um amigo, um familiar, uma pessoa do nosso campo afetivo está passando por dificuldades, por necessidades, quando nós oramos, nós emitimos um pouquinho da nossa luz, um pouquinho do nosso carinho por aquela pessoa. E chega. E se fizermos o contrário também. Só que seremos naturalmente responsabilizados por isso através da lei de causa e efeito.
Para construir esta casa espírita levou muitos anos. Foi necessário cavocar o terreno, fazer as vigas, isso, subir tijolo por tijolo, rebocar, fazer parede, puxar fiação elétrica. Demorou. Mas para botar uma edificação como essa abaixo, só precisa de uma marreta. E vai ser bem rápido. Vai levar uma semana. Então, para destruir sempre é mais fácil. Agora, para construir demora. O nosso estágio evolutivo, ele ainda nos coloca nessa situação. Mas com responsabilidade, nós vamos percebendo que, como disse a leitura inicial, fazer o bem faz muito mais bem para aquele que o faz. E também faz para aquele que recebe. Aí a nossa responsabilidade é quando nós interpretamos e nós introjetamos o ensinamento do Cristo. Não faça outro que eu não gostaria que te fizesse. Poxa, eu gostaria que alguém fosse lá e destruísse a tua casa. Não, de jeito nenhum. Eu gostaria que alguém me ajudasse a construir. A partir desse momento, nós realmente, quando entendemos isso, podemos se chamar cristãos. Porque eu não vou prejudicar o outro. Por mais que em algum momento o outro tenha me prejudicado, eu não vou fazer isso. Porque eu aprendi o significado da palavra perdão. Sigamos, vamos lá. Questão 459, Kardec é incisivo e ele pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? O pessoal que está aí desencarnado, realmente faz as coisas acontecer, eles atrapalham, eles ajudam, e a resposta dos benfeitores foi: muito mais do que imagineis. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que os dirigem. 459 do Livro dos Espíritos, olha a contundência da resposta e a objetividade, a clareza, sem deixar dúvida nenhuma. Sem deixar dúvida nenhuma. É um chamado de atenção para nós. Já dizia minha avó, frequentadora dessa casa, que se encontra lá no plano espiritual, e deve estar, com certeza, estar aqui ajudando. Ela dizia para mim: filho, cuidado, os ares estão contaminados. E já faz um certo tempo que ela passou. Imagina onde é que ela está agora, vendo que a coisa está um pouco mais contaminada. Contaminada por quem? Por quem? Por nós. Pela invigilância da maioria das pessoas. Nós emitimos, como foi colocado no slide anterior, nós emitimos pensamentos. Nós somos um diapasão vibratório, nós estamos emitindo. O que nós emitimos? Se às vezes não é raiva, ódio, descrença. Isso é lixo energético. Isso é lixo mental. Nós temos que nos atentar para isso. E diz um pouquinho mais lá na questão 100 do Livro dos Espíritos, ele fala a respeito de toda a classificação dos espíritos, né? E a gente procurou dar uma resumida aqui, em 3. Os bons espíritos, os espíritos neutros, estão ali oscilando entre o bem e o mal, estão na caminhada evolutiva, né? Já não fazem o mal, porque, poxa, eu interpreto que isso não é bom, mas eu já consigo fazer algumas coisas de bondade. E tem aqueles espíritos que realmente estão maus. Eles estão. É diferente. No inglês básico, quando a gente está lá estudando, o verbo to be, ele quer dizer ser ou estar. O português é um pouquinho mais refinado. Muito embora tenha algumas regras ali que dá vontade de sair correndo. Mas tudo bem. Quando eu digo para alguém, você está doente, é uma coisa. Agora, quando eu vou lá e digo, você é doente, é outra. Vocês vejam só a percepção que o estar é algo temporário. Então, o que vemos muitas vezes por aí de pessoas cometendo verdadeiros descalabros, não é porque são espíritos maus, são espíritos que ainda se encontram na falta de luminosidade. Eles ainda se encontram num estado de maldade. Por isso que nós colocamos ali, entre parênteses, acho que a letra está meio pequenininha, até peço desculpas.
eles ainda são espíritos maus, temporariamente. Um dia serão espíritos de luz. Porque a lei do progresso é inexorável. Não adianta se querer lutar, gritar, bater o pé, dizer não, não vou evoluir. Vai evoluir de um jeito ou de outro. A lei do progresso ela vai empurrando. Ah, ok, não tem problema. Toda a turma aqui desse planeta evoluiu. E ele ficou parado. Vamos parar todo o planeta por causa dele? Não, não tem problema. Tira ele desse planeta e coloca ele num outro planetinha onde ele vai ser mais útil. Há espíritos que entendem muito menos que ele. Nos fala a espiritualidade amiga. Então, o que a gente vê por aí de espíritos cometendo maldades, mesmo tendo um ótimo conhecimento intelectual, não tem problema, não existe nada de inútil na criação humana. Eles vão ajudar outros que estão em processo de evolução, vão lá ajudar o pessoal a fazer o fogo, a desenvolver a roda, ajudar nas ciências. E a gente sabe o que também aconteceu com algumas pessoas que desenvolveram a ciência aqui no planeta Terra, né? O quanto eles passaram dificuldades, e são as dificuldades que muitas vezes nos impelem ao nosso progresso moral, que nos tornam pessoas melhores. Então, estamos lá. Esses 3 tipos de espíritos, os bons, os neutros e os maus. Próximo slide. Aí Kardec vai lá e pergunta qual que é o limite dessa influência. Se existe influência da espiritualidade, qual que é o limite? Onde é que ela vai? Um pouquinho, médio, grande? E eles dizem que vai lá da mais completa subjugação até os mais elevadas inspirações que resultam em magníficas criações. Da mais completa subjugação. Até as mais belas criações. O artista, ele já é um grande médium. Ele já é um grande intérprete da espiritualidade. Ele tem os seus canais de sensibilidade mais aflorados e captando com aquele radar as belezas que existem nos planos superiores aos quais a gente talvez ainda não consiga, e eles conseguem. Tanto é que nós temos músicas belíssimas, pinturas magníficas, com uma qualidade técnica impressionante, os impressionistas. Nós temos palavras, textos de beleza indizível, é quando nós pegamos esse nosso diapasão e regulamos ele numa faixa vibratória mais elevada. É como o rádio. Posso sintonizar várias faixas. Então vai da nossa responsabilidade. Se estamos imersos nesse fluido cósmico universal, nós podemos acessar tudo. É como se fosse a internet, onde através do navegador eu consigo acessar. E se eu gero o pensamento, eu também posso escutar o pensamento dos outros. Aí eu passo a ser influenciável. Influenciável. Eu me lembro uma situação que houve. Num jogo que o Coritiba jogou e a torcida invadiu o campo. E um cidadão, ele pegou um banco, que era 4 lugares, tem até a foto, felizmente eu não achei a foto. O cara conseguiu pegar o banco e arremessou aquilo contra os policiais militares. E era um colega de um amigo meu de trabalho. Ele falou, jamais imaginei que ele ia fazer alguma coisa desse tipo. Como é que pode uma coisa dessa? Ter uma atitude tão tresloucada assim? Ou uma atitude como nós vimos no jornal há poucos dias atrás, o pessoal se reúne numa festa no Largo da Ordem, começam a brigar entre eles, vira uma baderna geral, aí eles saem destruindo tudo, pegam, arrebentam uma loja, roubam tudo, saqueiam a loja. O que se explica isso? O que explica uma atitude tão triste como essa? Será que foi toda aquela turma que estava lá, que saiu fazendo baderna, ou foram alguns? As imagens mostram que foram alguns, a minoria. Por que será que essa minoria fez isso?
A doutrina espírita explica. E vamos ver, tem até uma imagem bem interessante um pouquinho mais para frente. A gente já vai trazer ela. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo para o mal? Olha aí a explicação. Olha a explicação. Pode o homem eximir-se dessa influência negativa? A influência negativa está aqui fora. A casa espírita tem um cordão de defesa. Muito bem explicado no livro Aconteceu na Casa Espírita. Quem puder, eu recomendo a leitura. Os trabalhadores da casa eu não recomendo, é obrigatório, tratem de ler. Senão a gente corta o ponto de todo mundo. Não é verdade, Cícero? Recomendo a leitura desse livro, Aconteceu na Casa Espírita. Ele é um chamado à responsabilidade de nós trabalhadores. E para aqueles que não são, e vão ser, garanto, questão de tempo. Recomendo a leitura, para a gente entender como a coisa é dinâmica e foge aos nossos olhos, materiais, claro. Vamos à resposta então, vamos dar uma olhadinha no que diz a espiritualidade. Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou pelos seus pensamentos os atraem. Pensamentos, os nossos pensamentos. O que a gente pensa? Qual é a qualidade dos teus pensamentos? Cuidado, pode atrair coisa que não presta. E a figura a seguir, ela mostra perfeitamente a resposta. Acredito que a maioria de vocês já deve ter espetado um pendrive no seu computador. E funcionou. Via de regra, funciona. Normalmente funciona. Agora eu pergunto, dá para colocar um pendrive nisso aqui? É possível? Alguém já conseguiu ligar um pendrive numa máquina de escrever e ela funcionar? Não tem nenhum encaixe, até porque a máquina de escrever ela é manual. A maioria aqui sabe do que é máquina de escrever. Tem dois ali no fundo que acho que não sabem. Né? O pessoal mais jovem, a gente sabe o que é, né? Muito embora a gente completou 27 anos ontem, né? Cada perna. Então vejam só, essa aqui é uma metáfora. É possível ligar um pendrive numa máquina de escrever? Não. Por que aquela maioria que estava lá no Largo da Ordem resolveu não sair correndo com os baderneiros, quebrando, destruindo, invadindo a loja e pilhando a loja? Porque eles falaram, não, esse tipo de coisa eu não vou fazer. Esse tipo de coisa não é legal. Automaticamente a portinha ali foi fechada. Não houve acesso da perturbação desses espíritos do mal que estavam ali em volta, empurrando o pessoal para fazer mais e mais e mais baderna. Porque houve a sintonia e a predisposição. Falava um amigo nosso, coronel da Polícia Militar, falou, olha, não é todo mundo que é baderneiro. Acontece que tem gente que vem predisposta a fazer baderna. Vem gente que vem predisposta a causar problemas, a causar desarranjo junto àqueles que querem fazer a sua alegria junto aqui, nesse local. Aí os espíritos trevosos, que tem ainda um monte por aí, falam, opa, é aquele ali mesmo. É ali que eu vou, porque eu quero botar para fora, extravasar também toda a minha maldade. E quem participa ou já participou das atividades de desobsessão na casa, a gente sabe como que eles se comportam e o que eles falam. Por isso que precisa até de tempo para o trabalhador chegar nessa atividade, senão ele não aguenta. Que muitas vezes as colocações não são lá muito amistosas. Existe um trabalho de um site, de um pessoal naturalmente, chamado Projeto Imagem. Eles fizeram a compilação através de desenhos, de figuras, de gravuras, de vários livros da nossa doutrina, e eu consegui pegar algumas delas, e eles expressam de forma visual o que acontece quando nós nos damos o direito de fazer certas coisas. Quando nós vamos em determinados locais, quais são os assédios que nós sofremos. Essa aqui é do livro também Nos Domínios da Mediunidade, onde o cidadão foi ali no bar afogar as suas
Mágoas. Que ótimo lugar para afogar as mágoas, né? Que ótimo lugar. Quem sabe o dia que a nossa humanidade estiver um pouquinho mais evoluída, a gente vai ver por aí muito mais consultório de psicoterapia do que salão de beleza, onde as pessoas muitas vezes tentam esconder seus problemas, suas feiuras íntimas com a beleza externa. Haverão muito mais consultórios de psicoterapia do que bares, onde as pessoas passam a olhar mais para dentro de si, na psicoterapia no caso, e buscar a sua autoajuda. Que não pense que é o psicólogo que vai resolver os seus problemas. Não, ele vai te dar um caminho. Não pense que é a doutrina espírita, o passe, que vai te fazer melhor. Ele vai te ajudar, para que você tenha forças de sair daquela situação. Então é isso que acontece nesses locais, né? Tem a outra figura ali também, as entidades chamadas vampiros, né, que se comportam como tal, aurindo aqueles vapores, aquelas energias provenientes da bebida alcoólica, do fumo, da maledicência, se agregaram naquele local ou naquela psicosfera doentia, e ali eles ficam se aproveitando, sugando essas energias. Essa é a realidade. Essa é a realidade desses locais. Essa é a realidade. Não é uma doutrina que está dizendo, não, todo mundo está proibido de ir no bar, no carnaval, não faz. Não, a doutrina espírita não faz isso. Nós simplesmente recomendamos, dizemos o que acontece e pronto. Cada um faz as suas escolhas e as suas escolhas têm efetivamente as suas consequências. Caminhemos. Na questão 469, agora vamos mudar um pouquinho a coisa, vamos tornar a coisa mais leve, mais suave. Por qual meio podemos neutralizar essa influência dos maus espíritos se eles têm aí aos montes? Raul Teixeira fala na faixa de 6 a 7 desencarnados para cada um encarnado. Para cada um. Então, e é até engraçado que a palestra ele fala assim, veja, eu sou médium vidente, eu estou vendo 3 espíritos junto de você. Natural, né? Que nós temos um espírito guardião, nós temos um espírito afim e temos lá os nossos desafetos. Né? Então a tua visão, diz o Raul Teixeira, ela está meio turva, que normalmente a gente tem mais uns 3 ali. Não há nada de espetacular nisso. Não há nada de absurdo nisso. Nós temos as nossas companhias e elas acontecem em função dos nossos pendores. Ela se dá em função das nossas afinidades, das nossas atitudes. E olha lá, repetindo a pergunta. Por qual meio podemos neutralizar a influência dos espíritos ou dos maus espíritos? Vamos à resposta. Praticando o bem. E pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Agrifado. Bem, Deus e confiança. É a prática no bem. É a portinha da entrada daquele pendrive que ela é automaticamente bloqueada. Não tem acesso. E nós já tivemos oportunidade de ver espíritos maus em comunicação dizendo, daquele lá eu nem me aproximo que eu sei que eu não tenho oportunidade. Não dá. A luz me incomoda, ele tem um cheiro que me incomoda, ele tem um cheiro de flor que eu não gosto. Eu me afasto. Já N vezes isso foi exposto. N vezes isso foi colocado. Vai das nossas práticas. E a resposta continua, um pouquinho longa. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Que vos sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Às vezes a gente está lá no nosso trabalho, na nossa casa,
fazendo tudo direitinho, tudo certinho, poxa, me esforço, coisa e tal. De repente vem uma onda de negativismo, de pensamentos ruins, de tragédia, de morte, de sofrimento. Acontece? Acontece. Quer dizer que nós somos espíritos inferiores por causa disso? Não. Não, nós não somos. Mas onde é que está a proteção que não entrou em ação diante dessas investidas do mal? A proteção foi lá e disse, está na hora dele se virar sozinho. Eu vou me afastar um pouquinho. Mas eu estou de olho. Se tiver que entrar em ação, eu entro. Mas mesmo assim eu tenho que criar resistência. Que nós precisamos sim criar resistência às forças do mal. Ou, de repente, se eu falar para o Cícero, Cícero, você é um cara legal, eu gosto de você, pula a janela. Ele vai dizer, você está doido? Claro que não. Eu tenho muita coisa boa para fazer, eu não vou pular a janela. Poxa vida, ó, eu como espírito mal tentei induzir ele a uma atitude ruim. Ele não colocou em prática, por quê? Porque ele tem bom senso. Se inúmeras vezes alguns pensamentos nos cercam, dizendo, não tem problema, só uma dose. Ninguém vai sentir a falta desse dinheiro. Todo mundo faz, qual que é o problema? Você só vai ser mais um. São os espíritos do lado negro da força tentando te induzir. Vai das nossas resistências morais falar negativo. Eu não vou fazer isso. Porque o ensinamento do Cristo está claro dentro do meu coração. Eu não vou fazer para o outro que eu não gostaria que me fizessem. Porque eu gosto do Cícero, ele é meu amigo. Eu não quero que ele pule a janela. Se ele resolvesse pular a janela, eu falo, não, por favor, não faça isso. Vejam só. Está na nossa responsabilidade, na nossa individualidade entrar em ação nesses momentos. E continua a resposta, já chegando no finalzinho. Desconfiai. Especialmente dos que vos exaltam o vosso orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado mais fraco. Está uma chuva torrencial. Vou descer para a praia com meu carro, com os pneus que não estão lá muito bons. E a espiritualidade vê a chance que a gente tem para atrapalhar a vida desse cara. Vai, não tem problema. Você é um ótimo motorista. Não vai acontecer nada. Não, pode pisar mais um pouquinho. A estrada está livre, não tem ninguém. 120 é pouco, teu carro anda mais. Bota 150. Eles assaltam a gente pelo lado mais fraco. Dizendo, não, eu posso, eu sou o super-homem, ou eu sou a super-mulher, nada acontece comigo. Afinal de contas, eu estou protegido por Deus. Acontece que Deus não é essa figura muitas vezes tola que nós imaginamos. Assim como nós, pais, não somos com os nossos filhos. Se o nosso filho de 18 anos resolver botar o dedo na tomada, você vai dizer, você vai tomar um choque. Eu não vou te impedir, você vai aprender de outra forma. É o nosso livre-arbítrio de andar a 150 e entrar numa estrada perigosa ou falar, não, eu não vou cair nessa não. Eu espero passar. Ok, eu posso ser um bom motorista? Até posso ser. Mas eu não vou forçar a barra. Isso não, de jeito nenhum. E olha lá, essa razão porque Jesus na oração dominical vos ensinou a dizer, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está aí a recomendação do Mestre. Se deseja alcançar elevadas inspirações, qual será o caminho? Então, se nós desejamos ser influenciados por espíritos bons, qual que é o caminho? Qual que é o caminho? Está lá. Hábitos positivos. Vamos cultivar o bem. Hábitos. Dentro da nossa casa, manter a casa bonita, arejada, com flores, perfumada. Coisas simples. Vigiai, olhai e orai. Vigio observando as ameaças que vêm de fora. Podem me machucar. Melhor eu me precaver. Melhor eu me cuidar. Não vou me expor a um risco sem necessidade. Não vou me expor. Olhai as minhas próprias ameaças. As ameaças
do meu espírito ainda necessitado. Vou cuidar com o mal que tem aqui dentro. Que o mal que tem ali fora pode me fazer mal, até pode, mas o mal que tem aqui dentro faz muito mais mal. E orar, pedindo a Deus por proteção, pedindo a Deus, olha, me dá forças para resistir a essas dificuldades. O trabalho dignificante. O trabalhar em coisas boas. Fazer as coisas com amor, com dedicação, com carinho, isso nos eleva espiritualmente. Como nós fazemos o nosso trabalho, isso nos eleva espiritualmente, independente da religião que o cara tenha, seja espírita, budista, umbandista, católico, seja o que for, seja bom, faça com amor aquilo que você faz. Isso te aproxima muito mais de espíritos superiores que estão ao nosso lado dizendo, vai, eu estou torcendo por você, eu quero você até nós, eu quero você junto, eu quero você feliz, eu quero ver você bem. A fé viva em Deus é um exercício. É um exercício. Não é fácil? Lógico que não é fácil. É muito fácil ter fé em Deus quando a saúde está boa, quando a conta corrente está cheia, quando você tem certeza que não vai ser mandado embora do seu emprego, quando a família está bem, aí é muito fácil ter fé em Deus. Eu quero ver quando o desemprego meter o pé na porta e entrar na sua casa, o dinheiro acabar, a saúde ficar combalida e os teus amigos se arrestarem em 2. E nós passaremos por isso. Que nós precisamos provar a nossa fé. Nós precisamos, sim. Ninguém chega ao alto da mais alta montanha sem esforço. E para que a gente se esforce, o esforço, antes do esforço eu tenho aqui a dificuldade, que nos faz, sim, sermos mais fortes. Mais fortes. Aí a gente escolhe, através da nossa prece, quem que vão ser os nossos orientadores. Quem vão nos auxiliar. São as nossas escolhas diárias. A gente escolhe por qual caminho andar. Ninguém nos obriga. Ninguém nos obriga. Que é uma sequência de pontos. Uma sequência de pontos. Diz a cartografia, desenho técnico. Quando estudei isso lá no Colégio Rio de Janeiro, tinha um professor que dizia que a sequência de pontos define uma trajetória. E cada pontinho na nossa vida, o que é? Cada dia da nossa existência. E nos recomenda Santo Agostinho, quando a gente deita a cabeça no travesseiro de noite, passa em revista as tuas atividades do dia. Passa em revista. O que eu fiz? Como eu fiz? O que eu deixei de fazer? O que eu poderia ter feito? Ficou para trás. Mas o que eu posso fazer no meu próximo dia? O que eu posso fazer de diferente rumo ao sol que brilha nas nossas vidas? Nós somos influenciados diariamente, constantemente pelos Espíritos. Vai do nosso seletor. Quem nós vamos escutar? E o que nós vamos colocar em prática? E eu tenho certeza absoluta que o exemplo do Mestre, as palavras de Jesus, são sem dúvida alguma o melhor exemplo. São as melhores palavras e a melhor influência que a gente pode ter. Que Deus nos abençoe.